Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para compartilhar uma história um pouquinho mais pessoal de você, comigo, em relação ao que aconteceu e aonde especificamente a natação entrou na minha vida. Eu já sou formado em Educação Física há mais de 25 anos pela Universidade Federal e naquela época e ainda hoje a gente desenvolve essas disciplinas que são obrigatórias no currículo. E eu me deparei com um problema. A natação como uma disciplina obrigatória para qualquer candidato à formatura e à colação de grau. E eu me deparei com esse problema porque eu vou compartilhar com vocês no período em que eu entrei na faculdade, eu não sabia nadar, e assim como qualquer outra atividade física, a gente vai desenvolvendo, não com a intenção de desenvolver na faculdade um atleta, mas a gente aprende nas universidades, enquanto licenciatura, como a gente ensina. E eu me deparei com uma atividade que para mim era extremamente problemática, a natação como um esporte que eu não dominava. Sempre fui praticante de outras modalidades, mas a natação eu não dominava e isso era um problema para quem tinha a intenção de se formar como professor. A disciplina é obrigatória, ou era obrigatória no período, e eu tinha como um pequeno problema, um pequeno grande problema, como eu poderia resolver isso. As disciplinas eram desenvolvidas e eu aprendi a nadar na própria universidade, em que eu tive a oportunidade de encontrar um baita profissional, um grande profissional que me espelhou em relação às referências de como a gente poderia chegar a uma determinada pessoa, tentando passar para ela tudo aquilo que hoje eu pratico em todos os alunos que chegam para mim. Muita gente me pergunta hoje se já não estão velhos para aprender a nadar, e eu aprendi que não existe idade. Quando a gente começa a se deparar com uma proposta, a gente tem que correr atrás e eu gostaria muito de compartilhar com a minha história. O que eu tenho para passar para vocês? Sofri muito. No momento em que a gente se depara com a necessidade de poder passar por um determinado problema e superar, porque isso vai fazer com que a gente tenha condições de pensar a longo prazo na formatura. A natação era, na Universidade Federal, uma disciplina obrigatória e eu tive que passar por esse problema. Então, eu tinha ainda um outro complicador, que era ter somente 4 meses para aprender a nadar todos os estilos de competição e aí desenvolver, além disso, todas as técnicas de salvamento que todo profissional que trabalha com essa disciplina tem que ter. No momento em que eu estava finalizando a minha formação, depois de ter passado e sofrido pra caramba com um professor bastante exigente, mas que foi um divisor de águas em tudo aquilo que eu passei, ele me convidou e me deu um argumento muito incrível. Ele acabou dizendo que o fato de eu ter passado todas essas dificuldades me tornaria provavelmente um bom professor, porque eu tenho a noção de tudo aquilo que uma pessoa que não sabe nadar teria essa condição de poder passar com ela e passar todas essas compreensões e essas angústias que um aprendiz tem. E realmente ele estava certo. No momento em que eu encontrei dentro dessa rotina de trabalho um menino, que eu até hoje me lembro muito bem disso, que já deve ser um baita profissional hoje, um menino que tinha uma dificuldade e eu me espelhei muito nele, eu acabei encontrando nele a figura que eu me deparei, de o quanto era difícil desenvolver, e eu fiz um trabalho com ele. No final dessa aula, a gente acabou brincando muito porque ele acabou mergulhando e fazendo um trabalho muito legal. A gente desenvolveu esse trabalho e, para surpresa minha, eu encontrei esse menino anos atrás fazendo e participando de travessias em mar aberto. Então foi uma experiência muito legal que eu gostaria de compartilhar com vocês, o quanto a gente não pode eliminar essas possibilidades de ter, nesses pequenos desafios que a gente encontra no dia a dia, uma grande oportunidade de atividade física. Esse professor me convidou para fazer essa segunda disciplina, que ainda fazia parte da formação e que eu particularmente achava improvável que eu fosse fazer, e que era uma disciplina que se aprendia como se ensinava. E aí foi a grande decisão da minha vida de o quanto eu poderia encarar a natação como uma linha de trabalho. Eu acabei aprendendo, acabei desenvolvendo o gosto pela natação, e desde o segundo semestre da Faculdade de Educação Física eu nunca mais parei de trabalhar com natação. Eu já estou há mais de 25 anos de vida profissional e ainda utilizo cada vez de forma mais convicta a natação como minha linha de carro-chefe de trabalho. Eu tenho uma paixão pelo ambiente que, na verdade, não deixa de ser um grande buraco na água, cheio d'água, em que eu tenho ali uma grande oportunidade de trabalho.
É algo mais do que paixão, é algo que me deixa muito feliz hoje de trabalhar, encontrar pessoas que hoje fazem parte da minha vida profissional e que se deparam com a rotina da natação. E o que é mais legal ainda é não ter desistido, que foi o grande desafio do meu professor, de ter me convidado para não desistir e ter encontrado nesse pequeno detalhe hoje o que me traz e o que me traz grande alegria de tentar trabalhar com um esporte que me desafiou e me tirou da minha zona de conforto. Vem comigo, vamos tentar desenvolver esse trabalho e quem sabe, eu não quero te transformar num grande professor de natação, mas eu quero que tu supere esse grande desafio, essa grande dificuldade e encontre comigo uma grande alternativa de atividade que te traz prazer, te traz satisfação e a gente pode juntos desenvolver essa ideia. É uma necessidade que eu tinha de compartilhar isso com vocês, é algo que realmente me dá esse desafio e a gente tem, a partir de então, essa alternativa de trabalho, certo? Eu precisava dividir isso com vocês porque isso realmente é um grande desafio e é um divisor de águas que pode ser para ti também. Vamos nessa, vem junto, vamos tentar descobrir algum desafio para nós, tá? Um abraço, valeu!